Hora de falar sobre o Cruzeiro revoltado com o presidente do Flamengo, BAP. Você deve ter visto, ou lido ou ouvido que Matheus Gonçalves não será mais reforço do Cruzeiro. Na noite dessa segunda-feira, o Flamengo comunicou à Raposa a desistência num acordo que já havia sido selado na semana passada entre os presidentes. O Cruzeiro pagaria 3,5 milhões de euros, ou mais ou menos 22 milhões e 800 mil reais, para a compra de 50% dos direitos econômicos do atacante, que tem 19 anos de idade. Matheus Gonçalves, que vinha atuando no sub-20, por falta de espaço no time principal. Mas a repercussão negativa entre torcedores levou o BAP a desistir do acordo. Mais uma vez, o Flamengo tomando suas decisões baseado em opiniões de torcedores, como já havia acontecido na contratação que foi desfeita do Michael Johnston, atacante irlandês que pertencia a um time da segunda divisão inglesa, assim como também da transferência gratuita do Vitor Hugo do Flamengo para o Famalicão. O Flamengo desfez esse negócio e só aceita agora emprestar o atleta. Pois bem, a irritação do Cruzeiro se dá porque nesse caso envolvendo o Matheus Gonçalves, as tratativas não foram feitas por intermediários, empresários ou por vice-presidentes. Era de um lado o BAP e do outro o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense. E na semana passada eles bateram o martelo em relação ao valor. Faltava apenas a forma de pagamento. O Cruzeiro queria pagar em 3 vezes, o Flamengo queria receber em uma vez. O Cruzeiro concordou em fazer esse pagamento à vista, mas no sábado e no domingo nenhuma comunicação foi feita pelo Flamengo. Nessa segunda-feira surgiu a informação de que o Fla desistiu do acordo. Queria dividir com vocês uma frase que eu ouvi, abre aspas: o presidente do Flamengo não honrou com sua palavra dada ao presidente da SAF do Cruzeiro e ponto final. Essa frase me faz entender que ainda que o Flamengo tente uma negociação por cifras maiores, o Cruzeiro não levará essa história adiante. Só para completar, registrar que o Cruzeiro recusou a proposta de empréstimo feita pelo Grêmio por Lautaro Dias. O atacante argentino que está fora dos planos do Leonardo Jardim só sai do Cruzeiro mediante pagamento e compra do atleta. A ideia do Cruzeiro é recuperar os 16 milhões de reais investidos quando da compra desse jogador junto ao Independente Del Valle. De Caio Jorge, de saída, de chegada, já o outro perguntando assim, vai lá e paga os 100% do Matheus Gonçalves. Bom dia, novidades nessas negociações para sair e para chegar? Bom dia, CJ, bom dia aí para os amigos ligados aqui na 98. O Caio Jorge, a informação que a gente tem é que dificilmente o Cruzeiro aceitaria uma proposta, mesmo que com valores aí altíssimos. O Cruzeiro não pensa em negociar o Caio Jorge, sabe que o atleta está aí bem valorizado, né, pelos gols no Campeonato Brasileiro, pela fase que ele vive na temporada, mas o Cruzeiro não pensa em nenhuma negociação, não chegou nenhuma proposta oficial até o momento e, pelo que a gente acompanha, se chegar aí, vai chegar e vai ser recusada. E acho até, acompanhei os colegas aí, o André Hernan e outros jornalistas, falando sobre o Zenit, né, da Rússia. Uhum. Nem sei se o Caio Jorge pensaria, mesmo que as cifras sejam altíssimas, não sei se ele pensaria em ir para a Rússia. O Caio Jorge pensa seleção brasileira, né, com essa fase que ele vive. Acho pouco provável disso aí acontecer, você, Jota. Pois é. E aí um torcedor nosso aqui agora, um ouvinte ou um telespectador disse, vai lá e compra os 100% do Matheus Gonçalves. Dado por encerrada essa negociação ou não? Você ainda acredita que se Pedro, Pedro Júnior ou Pelaipe, enfim, forem lá e mexerem o caldo, pode sair alguma coisa? Acho que agora depende do Flamengo, né? O BAP aí, o próprio jogador confirmou tudo aquilo que a gente trouxe de informação, né? Que existia aí a palavra dada pelo presidente do Flamengo ao Pedrinho, ao Pedro Lourenço, e ele mudou. E até acrescentando, o Flamengo, eu acho que o Flamengo estava esperando o jogo contra o Grêmio. Se tropeçasse, aí o jogador iria, né? Porque o Flamengo descobriu ontem que o Cruzeiro é um rival do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi essa a justificativa dada pelo BAP à diretoria do Cruzeiro para não fazer o negócio. 8 milhões, que era a pedida inicial, aí eu já acho que não vale do CJ. O Cruzeiro estava comprando dentro de uma lógica de um atleta que hoje não está nos planos do Felipe Luiz, né? Senão ele não estaria jogando sub-20 do Flamengo. Mas aí
pagar a totalidade, eu já acho um risco. Comprando metade, você pode trazer o garoto, trabalhar, valorizar, e seria bom para o Flamengo também, né? Já que não vai usá-lo. Agora, ô Samuca, internamente, essa não vinda do Matheus Gonçalves caiu muito mal lá para os dirigentes? Você tem algum tipo de informação? Os caras ficaram pé da vida, que tinha uma conversa já entre presidentes, algum acerto ali, e que essa desistência tenha causado algum mal-estar? Porque a partir do momento em que você dá uma palavra, né? E o Pedro Lourenço, ele trabalha muito com isso, né? Já tentou aí uma aproximação no início do ano, ajudando lá o presidente do Flamengo, que tinha acabado de assumir, pagando o Fabrício Bruno até antes da hora, mandou um Pix de 7 milhões de euros, e aí você rompe um acordo assim, né, de palavra. Eu acho que é uma atitude muito feia, né, para presidente, de presidente para presidente. Vamos ver como o Pedro Lourenço vai encarar isso aí, e o que o staff vai fazer também, né? Porque o garoto já estava com a cabeça aqui no Cruzeiro. Não sei se isso vai ter como ter uma reviravolta. Se tiver, o Cruzeiro está pronto aí com o Pix de 3,5 milhões de euros, o CJ. Obrigado. Mais alguma novidade ou ainda não? Obrigado, Paradinha. porque não é pra ser o Pix, não. É, Pô. para mim, obrigado pela participação, obrigado pelo Pix, quem sabe, porque o Samuca tem condição de fazer um Pix para mim tranquilamente de 3,5 milhões de euros, viu, Samuca? Não custa nada. Hoje tem. Hoje, graças a Deus, você tem condição. Vai falando. Vai, né? Vai que o universo escuta. Mas Vai nenhuma que acontece. mas nenhuma novidade, não, sobre janela, nada, né? Por enquanto, parado. Não. Por enquanto, não. Beleza, a gente se encontra então no 98 Futebol Clube, 98 Esporte, segunda edição. Ah, rapidamente, Lautaro, Grêmio, alguma coisa? O Grêmio tentou por empréstimo, né? O Cruzeiro só aceita venda. Então... Cruzeiro dando sequência na preparação para o duelo diante da equipe do Fluminense. Quinta-feira, 7 horas da noite, Maracanã. Teremos aí um público legal de cruzeirenses, sempre no Rio de Janeiro. A turma comparece, claro que numa quinta-feira, 7 horas da noite, dificulta, mas os ingressos seguem sendo vendidos e o torcedor pode comprar com tranquilidade que quiser ir ao Maracanã. A preparação tem sequência hoje na Toca da Raposa 2 e aí vamos aguardar sobre a situação de William. Ontem ele foi reavaliado, estava bem melhor, uma pancada muito forte no jogo diante da equipe do Grêmio, mas o William não deve ser problema. A expectativa é de que ele possa atuar normalmente e aí é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim pela ausência de Kaique. Tem o jovem Cauã Prats como lateral esquerdo de origem, mas o treinador disse, e é uma chance sim, de William começar ali na lateral esquerda com o Fagner jogando na lateral direita. Vamos acompanhar. Correndo por fora aí estaria Vidalba, que teria que ser deslocado da zaga, entrando o Jonathan Jesus. Essa é a hipótese hoje menos provável. De qualquer forma, o Leonardo Jardim tem hoje, tem amanhã para definir qual time começa. Nenhum outro problema de ordem médica. Ele ainda tem o retorno de Eduardo, que cumpriu suspensão na goleada sobre a equipe do Grêmio. E o Cruzeiro já iniciou a venda de ingressos para o jogo de domingo, hein? Depois do Fluminense na quinta, o Cruzeiro recebe o Juventude. Domingo, 4 horas da tarde no Mineirão. Aí é horário legal, o pessoal do interior vai baixar em peso com as caravanas e teremos aí, com certeza, um grande público no Gigante da Pampulha, o Juventude que jogou nessa segunda-feira, fechando a rodada e derrotou o Sport, bem ali na parte intermediária da tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Matheus Gonçalves, ontem a gente trouxe com exclusividade, o Flamengo entrou em contato com o Cruzeiro informando que não pretende mais fazer a venda do atleta. 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O jogador deu entrevista, inclusive, no jogo que ele atuou no Sub-20, vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Matheus Gonçalves marcou um bonito gol, inclusive, e ele disse que não estava sabendo, até aquele momento, da desistência do Flamengo e que até então estava tudo fechado, inclusive com a palavra dada pelo BAP, presidente do Flamengo,
ao Pedro Lourenço. Tudo aquilo que a gente vinha noticiando e o jogador confirmou nesta entrevista no intervalo de Flamengo e Atlético Mineiro. O staff do jogador com o atleta, eles vão definir agora quais serão os próximos passos. O Matheus Gonçalves estava muito animado com a possibilidade de vir aqui para o Cruzeiro, tanto que já tinha acertado base salarial, tempo de contrato. Agora é ver se podemos ter aí uma reviravolta por parte do Flamengo. Terá que ter uma nova palavra, né? Se bem que a palavra já foi, já voltou, para voltar mais uma vez não teria nenhum problema. Claro que o Cruzeiro vai aguardar aí mais um período, porque tem muito interesse no atleta, é um pedido do técnico Leonardo Jardim. Enquanto isso, claro, outras conversas estão em andamento e o Cruzeiro trabalhando aí com paciência para tentar essas contratações no mercado. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.